Numa tarde de outono, há alguns anos, um rapaz descia lentamente uma das nossas avenidas, em cabelo e sem abafos. Não estava frio, mas uma chuvinha insistente fazia-o levar, de vez em quando, a mão à cara, para limpá-la de uma ou outra gota que se lhe desprendia dos cabelos e escorria indolente até ao queixo. Embora rala, depressa essa chuvinha inesperada começou a escurecer os pavimentos e a terra arenosa da placa central da avenida, desenhando círculos mais claros sob a copa das árvores. Mas o rapaz não reparava nessas pequenas zonas de proteção e continuava lentamente o seu caminho, aspirando com prazer o cheiro penetrante da terra umedecida. De mãos nos bolsos, virava e revirava entre os dedos uma moeda de um escudo, sua única companhia. Não ia só. Ia com uma moeda, a última que lhe restava, e o fazia voar por cima das árvores e dos prédios, com a alegria interior do heroísmo mais ou menos voluntário. Àquela hora, já toda a gente regressara à casa para jantar. E era nisso que o rapaz pensava, tanto mais feliz quanto sentia que, se fosse atrás das desprezíveis leis do estômago, bem pouco lhe custaria aceitar a tarefa a que toda a cidade naquele momento se dedicava. Os automóveis rareavam e os elétricos também, quase vazios, molengões nas calhas brilhantes de água. E ele ali ia, só com a sua moeda, debaixo de chuva e em cabelo, entregue a uma moinha de amargura que gostava de sentir. Uma moinha que ele mesmo buscava, estimulava, pensando que todos eles estariam em algumas dessas casas, sem poderem compreender aquela estranha maneira de voar, e que se descobre um rosto novo às coisas quando se atravessa a cidade sozinho, praticamente sem dinheiro, ouvindo as portas fecharem-se para o aconchego tão desejado e tão banal dos lares. Via-os imersos na massa parda dos prédios da cidade, em casa do Eurico, do Júlio, do Carlos. Menino, a sopa está na mesa. Perdão, menino, está a sopa na mesa. Em casa da Mariana. Menina, está a sopa na mesa. Em casa do Alfredo. Senhor doutor, está a sopa na mesa. E na casa do João, na do Aníbal, na do Vasco, a sopa na mesa fumegando, um torcendo o nariz porque não gosta daquela sopa, as famílias reunidas para a refeição mais repousada do dia, as criadas de avental engomado, deslizando em volta sem ruído, mudando talheres, enchendo os copos. As ruas ficam desertas, amplas, imensas, e só quem as atravessa nessa altura, sem ninguém à espera, tanto se lhe dando ir para cima como para baixo, é que pode apreciar este espetáculo novo, que é o das casas vistas de fora. Quando as multidões enchem as ruas, trazendo com elas, apesar de tudo, um pouco da sua intimidade, não se pensa nas paredes dos prédios, nem no peso imenso das portas fechadas. Rigorosamente não existem. Mas quando tudo se recolheu, as persianas descem, das janelas iluminadas, vêm ecos distantes de gente reunida, de conforto, de tréguas tacitamente estabelecidas até ao dia seguinte, e se vê ou imagina tudo isso, caminhando debaixo de chuva, virando e revirando na algibeira uma pobre moeda de um escudo, a única, a que resta, até os cortinados transparentes que serenamente caem do lado de dentro das vidraças adquirem a dureza e a indiferença do cimento. Nem o Carlos, nem o Alfredo, nem o Eurico, nem mesmo a Mariana. Nenhum deles vira alguma vez as casas do lado de fora. Nenhum deles sentira a hostilidade dessa muralha. Nenhum deles voara, assim, por cima das árvores e dos prédios, olhando lá para dentro, como se telhas e paredes tivessem a transparência do vidro. Nem experimentar esta tristeza de ir percebendo que os amigos mais próximos então, na verdade, tão distantes,
mesmo a Mariana, mesmo o Júlio, sobretudo o Júlio, com os seus olhos humildes de cão fiel e a sua tendência para se anichar por qualquer preço na vida de cada um, para ser prestável, indispensável, insuportável. Qual deles teria esta coragem de ir por ali abaixo, defrontando a agressividade das casas vistas de fora, depois de ter posto de lado a sopa, os cortinados, a família toda, só porque não há entrega autêntica, sem desafio e sem risco? Qual deles estaria efetivamente pronto a confundir teoria e ação, para além das palavras, até àquele ponto onde se joga tudo? Nem o Alfredo, nem o Eurico, nem o Carlos, nem o Vasco, nem já a Mariana, e menos que todos, esse Júlio que começara pela sua mão e acabara por tudo confundir com os enredos cada vez mais intrincados de uma amizadezinha pessoal, a ponto de já não saber gostar ou não gostar de qualquer coisa sem o seu assentimento. Dedicação exclusivamente pessoal, discreta ajuda, espionagem de tudo e todos, dissimuladamente posta a seu serviço, sem nunca lhe ter pedido, aceitação das censuras, não raro impertinentes, sem o menor protesto. Que seria isso tudo senão uma ou outra forma de covardia, um desejo irreprimível de estar de acordo e protegido, mesmo na zona mais perigosa do mais declarado inconformismo? Chuvinha rala, que no entanto molha. Agora já não tinha só molhados os cabelos e a cara, mas o fato, sobretudo as calças, que começavam a pegar-se-lhe aos joelhos. Podia esperar debaixo de uma árvore, onde a terra continuava seca, ou abrigar-se na soleira de uma porta, mas tal medida de prudência elementar não cabia nos planos de quem resolveu escolher, em cada caso, a situação menos confortável, porque agora outra se lhe afigura fruto de uma injustiça, a que a pessoa insensivelmente se habitua e a que não pode habituar-se sem cometer ela própria um ato injusto. Verduras, diria o Alfredo, com o seu risinho compreensivo e irritante. Asneira, diria o Vasco, como sempre impiedoso, encolhendo os ombros, já se sabe. E, respondendo a esse risinho e a esse encolher de ombros, o rapaz pôs-se a andar ainda mais devagar, para molhar-se bem, adoecer. Talvez. Também nos casinhotos, feitos de lata e tábuas velhas, do extremo da cidade, que tinham visitado todos juntos meses antes, deveria chover a esta hora. Sentir a água escorrer pela cara e as calças colarem-se aos joelhos aproximava-o desses pobres vendedores ambulantes, das crianças de barriga inchada e cabelos imundos, das mulheres sem idade definida, daqueles olhos espreitando, desconfiados, das portas improvisadas desse bairro de pesadelo que nunca mais esquecera. E afastava-o mais, ainda mais, dos amigos àquela hora confortavelmente instalados nas suas casas com a família, torcendo o nariz à sopa, zangando-se com a criada se faltava um garfo ou a carne era mais dura do que seria desejável. Fazia-o voar. Além disso, era cedo demais para se meter no café, onde não queria deixar de ir para que o vissem. Porque era preciso tentar convencê-los, não mais com as discussões acaloradas em que gastavam horas, mas com factos. O seu exemplo era um facto. Traçaram um rumo. Seguia-o. Eles tinham de ver que era afinal possível fazer aquilo que se pensa, quando realmente se pensa, quando se quer. Mas eles queriam. Tinham subido juntos uma encosta íngreme e pedregosa. Fora o momento mais belo, de mãos nas mãos, descobrindo, subindo, apesar de tudo, subindo. Mas, pouco a pouco, a encosta era demasiado íngreme. O fôlego faltava. Muito antes do cume, já desciam sem dar por isso. Em breve, fingindo que não davam por isso. Cada um escapava-se por aqui e por ali,
agarrado ao primeiro arbusto, quando não, de gatas, à vegetação rasteira, evitando a queda a todo o custo e transformando, cada vez mais, esse evitar da queda no objetivo exclusivo do que só no nome continuava a ser uma escalada. Até a Mariana tinha-lhe agradado tanto no princípio. A Mariana, a testa alta, o nariz quase reto, os olhos transparentes, os dentes muito certos brilhando no sorriso discreto que, de onde em onde, iluminava a sua expressão habitualmente séria, inteligente, convicta. Raramente desconhecia uma obra ou um facto de que se falasse. Dizia que sim com a cabeça ou insinuava com um simples mover dos lábios qualquer discordância que não valia a pena discutir na altura. Os conhecimentos e a experiência de Mariana, aquela capacidade de julgar e de impor o seu juízo espontaneamente, quase sem palavras, junto a tanta beleza e frescura juvenil, deslumbravam-no. Depois viera a história do baile, da escola e a admiração sumira-se. Num grupinho de amigos mais chegados, que só suportavam o baile por ser um processo cómodo e rendoso de angariar fundos, ouvirá dizer sobre um caso passado com 2 outros amigos que não estavam presentes. Não foi bem assim, eu estava lá. E isso passara-se, ele tinha a certeza, num dia em que ela saíra de Lisboa. Logo a seguir, discutia-se um livro e ouviu-a proferir, com certa sobranceria, um juízo definitivo que calou toda a gente. E tratava-se de um livro de que ele próprio lhe falara horas antes, depois de ela confessar que não conhecia o autor. Por acaso, naturalmente, toda aquela superioridade que o fascinava se reduzia afinal a uma habilidade prodigiosa para mentir. Sentira-se logrado, desinteressara-se, deixara de ver motivo para continuar a opor-se ao cerco sentimental que o Júlio lhe fazia. Talvez estivessem muito bem um para o outro. Júlio daria, aliás, um bom marido, que era o que ela, no fim de contas, merecia. A solicitude de que cercava todos, a tendência para apagar-se, a mediocridade sem remédio, mas não por demais evidente, haviam de garantir-lhe, mais tarde ou mais cedo, aquilo a que se chama uma boa situação. E todos esses predicados conviriam muito bem a uma rapariga como Mariana, que o dominaria sem dificuldade, com aquele arzinho de quem nasceu para ajudar os outros. Com o Eurico, Mariana correria o risco de vir a revelar os seus limites. Eurico era inteligente, levaria algum tempo, mas acabaria por conhecê-la toda, dissecá-la, esvaziá-la. Seria um fracasso. Com Júlio, não. Nunca ele chegaria a compreendê-la, nem lhe daria ocasião para desconfiar de si mesma. Casamento estável, alguns filhos, recordações comuns da mocidade, felicidade, enfim. No maço, que primeiro lhe pareceu vazio, encontrou um cigarro em estado lamentável. Endireitou-o como pôde e tentou acendê-lo. Tarefa difícil sob a chuva que, embora rala, não cessava. Entretanto, a noite descera por completo. As luzes dos candeeiros, dos automóveis, dos elétricos, espelhavam-se no pavimento molhado. Nesta e naquela janela, por trás dos cortinados, lustres iluminavam-se. O rapaz falhou o primeiro fósforo. Parou na beira do passeio para acender outro. E, nessa altura, foi como se o agarrassem pelas asas, o atirassem cá para baixo, reduzissem o seu voo heróico a um acontecimento banal e insignificante. Poucos metros atrás dele, alguém chamava: José! Não se voltou, toda entregue à custosa empresa de acender o cigarro. Nem era preciso. Aquele Júlio seguia-o como um cão. Aparecia nos sítios menos esperados, sempre na hora própria, com os olhos a saltarem das órbitas, aflitos, suplicantes, querendo sorrir naturalmente, mas só conseguindo encolher-se, desculpar-se, pedir que não o achassem a mais, o deixassem ajudar. Em troca de quê? Bem assolado, quem sabe se o cão, mais mansarrão, não acabará por rilhar os dentes, rosnar, tornar-se verdadeiramente um cão. Deveria tratá-lo sem piedade, humilhá-lo mais uma vez,
para que se sentisse ferido, desaparecesse, acabasse com aquilo para sempre. Mas não podia enxotar o outro assim de chofre. Não sabia. Não era capaz. Também com ele certas coisas não passavam ao final de pensamentos, teorias, excelentes intenções. Tanta solicitude amolecia-o. Era um cerco. Bem percebia que era um cerco. E, apesar disso, puxada a primeira fumaça do cigarro que enfim pegara, acabou por voltar-se e por dizer sem azedume: Olá, Júlio. Que andas tu por aqui a fazer a estas horas? Grandalhão e comprometido, Júlio aproximava-se com a timidez do cão que receia o dono. A medo, perguntou: Onde vais jantar? E ficou à espera da chicotada, que não demorou. Que disparate é este? Como calculaste apanhar-me aqui? Sabia? Era o sabia do costume. Aquele sabia irritante, vitorioso, de certos momentos passageiros em que os olhos lhe brilhavam sem submissão. Escutava todas as conversas sofregamente. Fixava. Fixar era a sua tarefa. Os mais pequenos pormenores, aparentemente insignificantes, que deixamos escapar numa exclamação ou num silêncio forçado, guardava o Júlio, com avareza e por ordem. E, quando a pessoa se julgava senhora do seu dia ou de um segredo, já o encontrava anichado no seio da sua intimidade, recusando-se a sair de lá, resistindo, lutando com aqueles olhos logo aflitos de quem pede desculpa de querer ajudar, aceitando tudo, sujeitando-se a tudo, desde que não o expulsassem. Como sabias? Sabia, repetiu já sem triunfo na voz. E também sei que estás sem dinheiro. José apertou a moeda na algibeira, não fosse ela falar. Não tens dinheiro, José, eu sei. Quantas vezes José pensava oferecer-lhe uma vitória fácil, compensá-lo, nesses curtos momentos que o outro gulosamente preparava durante tanto tempo, com toda a astúcia e engenho que era capaz. Mas isso seria permitir que se apertasse mais um nó da grande cadeia que Júlio tecia, laboriosamente, talvez inconscientemente, e de que seria bem difícil um dia libertar-se. Não devia ceder. Devia, pelo contrário, repeli-lo, diminuí-lo, atirar-lhe à cara o seu fato encharcado, pôr-se debaixo de um candeeiro para que ele visse bem o estado em que voluntariamente se encontrava. Deixa-te de cenas. Põe-te a andar e não irrites o teu pai com a demora. A estas horas já ele está à mesa a olhar para o relógio. Mas Júlio sabia. Também sabia o que o esperava em casa. Não podia, contudo, perder aquele momento, e começou a tentar meter à força na mão de José uma nota muito dobrada, muito machucada, com que ele enganaria a fome em qualquer lado. Peço-te, não te dou nada, depois pagas-me. Por favor, José, depois pagas-me. José enfiou as mãos nos bolsos. Já te disse que tem dinheiro. Vai-te embora, desaparece. A chuva caía sobre eles. Cintilava à volta dos candeeiros e dos primeiros elétricos com as pessoas que gostavam de chegar cedo aos teatros e cinemas ou de tomar o seu café antes do espetáculo. José via o outro muito agitado na sua frente, com a nota machucada na mão, desajeitado, ridículo, impotente. E como via-se? Um amigo? Seria daquela massa que se faziam os verdadeiros amigos? Traziam uma velha gabardina e uma boina russa, muito enterrada na cabeça, uma boina simbólica, para fazer-se mais próximo, para agradar-lhe. Como Mariana o dobraria facilmente para todos os lados. Agora também ele tinha a cara molhada. A gabardina começava a escurecer e a brilhar nos ombros, nas bandas, nas rugas das mangas. Aceita isto, José. Estão à minha espera lá em casa. Combinámos com eles estar às 10 no café. Mas tu és louco? Estarás louco? Vai-te embora. Moras longe. Vai. Conduía-se e impacientava-se com a prisão a que Júlio o queria forçar.
Como este gostaria, por seu lado, de ter a força suficiente para declarar que não arredaria pé enquanto ele não aceitasse o dinheiro. Mas, pelo contrário, recuava, implorava, não conseguia ocultar que estava aflito com a ideia de chegar a casa muito tarde. Não te dou nada, José, pagas-me depois. Ninguém saberá disto, ficará entre nós. Já te disse que não, vai! E, então, José percebeu que, naquela luta desesperada para lhe abrir a algibeira, a nota se escapara da mão de Júlio. Viu, de relance, no chão aquele miserável papel amachucado, a desdobrar-se lentamente sob a chuva. E, de súbito, começou a andar, quase a correr, pela avenida abaixo. Júlio ainda tentou segui-lo. Pagas-me depois! Mas deixou-se ficar a vê-lo afastar-se. Obstinado, desaparecendo e reaparecendo nos círculos de luz dos candeeiros. José parara ao longe, encoberto por um tronco de árvore, a ver no que aquilo dava. Esperou. Viu Júlio chamar um táxi, o carro arrancar, desaparecer na primeira esquina. E, então, voltou atrás. Aquele louco teria deixado a nota caída na rua? Procurou no sítio onde tinham estado, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E sorriu da sua ingenuidade. A aflição de Júlio não era tão grande que deixasse dinheiro abandonado pelas ruas. Que ingenuidade a sua! Encostou-se a uma árvore, precisava de apoiar-se a qualquer coisa, descansar. O fato molhado e, sobretudo, as calças coladas aos joelhos tornavam-se insuportáveis. Estava tonto? Ou era a árvore que balouçava? Com aquela nota desprezível, poderia pedir um prato de bacalhau com batatas, um copo de vinho, talvez um pão. Sim, um pão, pelo menos um pão, mesmo seco, já não seria mau. Não, era aquilo e só aquilo que devia ter feito. Não era a pobre nota que ficaria a dever, mas aquela solicitude, aquela busca debaixo de chuva, aquele segredo entre nós. Pela primeira vez, conheci essa sensação de liberdade de que eles tanto falavam. Agora era verdade. Sentia no estômago e na cabeça que girava mansamente. Estava ali sem almoço e sem jantar. Porque queria. Via as casas de fora. Voava. E gozava uma estranha felicidade por Júlio não ter insistido um pouco mais. Por ele ter apanhado do chão, muito sensatamente, aquele pedaço de papel, amachucado, molhado, nojento. Sem almoço e sem jantar. Porque queria. Era o desafio que lhes lançava, a eles todos, à chuva, à noite, à imensa cidade indiferente. Escolheu o caminho mais demorado, para fazer tempo, metendo por ruas que o obrigavam a longos desvios. A chuva cessara. Tinham-se passado horas? Minutos? Lá estava a grande praça, com os grandes anúncios luminosos e as portas dos cinemas já desertas porque a sessão devia ter começado há muito. Palpando a sua moeda na algibeira, entrou, enfim, no café. Sentou-se numa mesa a um canto e pouco depois tinha o belo impermeável do Alfredo diante dos olhos. Boa noite. Boa noite. Estás encharcado? Como vês? E foi tudo. Alfredo despiu o impermeável, dobrou-o cuidadosamente, pô-lo nas costas de uma cadeira, sentou-se. Novidades? Está mau tempo e estou encharcado. Silêncio. José bebia o seu café com requintes vagarosos. Fazia-o render. Depois da chuvada e do longo jejum, o café quente, espesso, com bastante açúcar, não era coisa para se despachar de um trago. Quase o mastigava de olhos fechados, embora os fechasse sobretudo para evitar os de Alfredo. Não queria conversa a dois. Estava farto desses diálogos que não raro caíam nos desabafos mais íntimos e eram depois contados
e recontados de forma irreconhecível. Quando ia abrir os olhos para pousar a chávena, uns dedos macios taparam-lhe-os. E sentia-se tão fraco que, em vez de repeli-los, como queria, se surpreendeu a saboreá-los como um afago e a desejar que tudo acabasse nesse mesmo momento, sem explicações nenhumas, de uma vez. Mas que é isto? Ouvia aquela voz vinda de muito longe, como se não estivesse no café e aquilo pertencesse a um outro tempo, a um mundo anterior onde tudo ainda era possível. Mas ele está molhado até aos ossos. Aqueles dedos eram de um dia qualquer anterior ao baile da escola, do princípio da escalada, de mais atrás talvez, quando os dedos deslizaram docemente do seu rosto e se retiraram. José viu o busto redondo de Mariana na sua frente e ao lado dela, muito penteado, barbeado de fresco, um cravo na botoeira. Eurico. Havia novidade. Como ela estava bonita e diferente. Pintar a boca, contra o seu costume, e puxar os cabelos todos para cima, num penteado caprichoso, novo nela, que a tornava provocante, sem prejudicar a expressão de seriedade que parecia ser o traço permanente do seu caráter. Não se vestia assim no dia já tão distante da visita ao bairro da Lata, nem nos outros, afinal. Mesmo na noite do baile, insistira em ir de saia e blusa para sublinhar a sua intransigência com certos hábitos de pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Que dizem uma coisa e fazem outra? Pensava o rapaz, passando os olhos pelos três. Que tinham eles? Mariana pousou a mão no braço de José, como fazia sempre que ia dizer-lhe alguma coisa de importante. Ele evitou-a. Cuidado, vais molhar os dedos. Tenho o casaco a pingar. E viu-lhe as unhas pintadas. Como viu os olhos de Alfredo entregues à sua habitual observação silenciosa, mais ou menos irónica. Eurico era inteligente, talvez demais, insinuante, muito hábil em furtar-se aos compromissos de maneira a ninguém poder pensar que realmente faltara. Cada fraqueza sua era por ele próprio comentada, analisada, explicada. Depressa a transformava em mero exemplo de uma teoria do comportamento, vivamente apoiada em abonações mais ou menos fiéis dos clássicos. E breve o brilho das hipóteses, dos paralelos, dos admitamos agora isto tudo de outro ângulo, levava a melhor, relegando o facto concreto para um plano mais que secundário. Alfredo era diferente, mais comedido, mais responsável, mais perigoso. Adivinha, disse Eurico, de olhos reluzentes. Adivinha, repetiu Alfredo, sereno, antegozando um prazer que tinha como certo. Tens 2 minutos. José sentia, outra vez, uma espécie de tontura e começava a arrepender-se de ter vindo. Nem mesmo Alfredo, com o seu faro policial, desconfiava de que estava em jejum. Nenhum deles se interessaria nada pelo que estava a viver, incluindo Mariana. Mariana, não esta, a outra, sem a boca pintada e este arzinho afinal postiço de quem sabe tudo, devia ser deliciosa a fritar uns ovos, numa casa abandonada, algures, onde não se pudesse passar mais que uma noite a atirar o casaco para os ombros, para ir acudir a alguém que não ficou ferido lá para trás. Ela adivinharia que não tinha comido nada desde a véspera. Diria simplesmente, vou fritar uns ovos. Vou-te fritar uns ovos. Adivinhas ou não? Continuava o Eurico, imensamente divertido. Prestou-se ao jogo para acabar com aquilo. Compraste a tua 20ª boquilha? Ironiazinha pobre. Só para mostrar que não queria adivinhar fosse o que fosse e para o ferir. Para o ferir, sim, embora à flor da pele. Só Mariana se mantivera em silêncio até ali. Pareceu a José que ela corara um pouco, caso raro, quando Eurico começara com a brincadeira da adivinha. Voltou-se para ela. O que há, então? Os olhos do Alfredo estavam pegados nele. Percebeu que não devia mostrar-se surpreendido, irritado, sequer interessado, qualquer que fosse a novidade. Preparou-se.
Vamos, insistia Eurico. Que pode ter acontecido? Uma erupção do Vesúvio? A falência do banco do tio Alfredo? O encerramento da escola? Asneiras! Exclamou José. Asneiras? Perguntou-se Eurico, como quem precisa de dar toda a atenção a uma hipótese inesperada antes de poder prosseguir. Gozava o rumo que a conversa tomava ou poderia tomar. Essa palavra, asneiras, dita nesse tom, meu caro José, e com essa percentagem toda de impaciência, revela uma influência excessiva do Vasco, que não era de esperar em ti. Ausência de humor, extremismo rigorista, convicção de que o riso nos deve ser vedado enquanto o mundo sofre. Volta ao assunto, disse Alfredo, do lado, temendo que José aceitasse o desafio e lhe roubassem o prazer com que contava. Mas ainda não saí dele. O direito ao riso, o direito à asneira. Porque é, talvez, realmente de uma asneira que se trata. De uma bela asneira. Lírica, precisa. No sentido de exata e no sentido necessária. Uma asneira oportuna. Já que nada há na vida verdadeiramente saboroso que não seja asneira. De qualquer modo, uma asneira bastante original. Esdrúxula. Inesperada. Não sei porquê, disse então Mariana, com um toque de despeito na voz de súbito baça, e procurava os olhos de José. Mas é um elogio, disse Eurico tão alto que algumas cabeças das outras mesas se voltaram. Bem, cartas na mesa. A Mariana e o Júlio. José mantinha-se na defensiva. Que haveria com a Mariana e com o Júlio? E agora, ainda não adivinhas? Não. Ainda não? Pois bem, a Mariana e o Júlio. Irra! Mas estás burro todo! A Mariana e o Júlio vão juntar os trapinhos. Que deselegância! Exclamou a rapariga, já divertida, já serena, porque a grande dificuldade fora vencida. A notícia estava dada. Faz favor de não ofender os sentimentos de uma menina de muito boas famílias. Juntar os trapinhos? Bem... E a voz de Eurico mostrava que ele estava realmente divertido. Ou, pelo menos, o aparentava muito bem. Já sabes que me irrita a palavra casamento. Vão se casar, evidentemente. Irão até à igreja. Se ela quiser fazer um bocadinho de força, um bocadinho só, pequenino. Mas numa sociedade como esta, prefiro decididamente dizer que dois amigos juntam os trapinhos. É mais limpo, mais são, menos hipócrita. Só agora José percebia aquela excitação toda, os olhos atentos de Alfredo, a ausência de Vasco, e que tudo aquilo devia ter sido urdido pela própria Mariana, para não ter de ser ela a dar-lhe a boa nova. Temiam-no, afinal. Puxou um cigarro do maço que estava em cima da mesa. Acendeu-o devagar. Pôs os olhos nos dela. Mas casar mesmo? Alfredo não o largava. Sabia bem porquê, mas a causa da súbita tristeza que não conseguia ocultar era bem diferente da que o outro imaginava. Já julgava Mariana e Júlio perdidos há muito tempo, mas agora via-os desaparecer. Via-os a esfumarem-se nessa idade longínqua que as pessoas recordam mais tarde. Ah, no meu tempo... Via-os para sempre encerrados numa daquelas casas, esses túmulos solenes que nenhum deles chegaria a ver de fora, imobilizados atrás dos cortinados, entre mobílias completas, deveres sociais, historiazinhas de adultério e de negócios, benévolos sorrisos para as loucuras da mocidade, piando os filhos com a sua experiência. Os também eu julgava quando tinha a vossa idade, transfigurados, mortos. A vida era, afinal, um espetáculo desconcertante. Ali estavam duas pessoas tão diferentes que um belo dia resolviam procurar-se para um suicídio em comum. Vamos nos matar? E, apesar de tudo, quem poderia prever o fim dessa aventura de um Júlio nos braços de Mariana? E então? Perguntou, enfim, Alfredo com um sorriso ambíguo. Não aprovas? Por que não? Era uma resposta evasiva. Neutra, sem calor, a única que podia dar, e de que o outro tiraria maliciosas conclusões. Mariana fitava-o, muito séria. Aprovas? Por que não? Repetiu José, no mesmo tom evasivo. Aquela tinha sido a Mariana.
por ela, em parte, percorrera dezenas de ruas debaixo de chuva. Não almoçara nem jantara. Dissera adeus à família. Estava disposto a cortar com os amigos, incluindo com ela. E revia o encontro com o Júlio pouco antes. Sentia ainda no braço a insistência nervosa da mão dele a querer meter-lhe à força a nota na algibeira. A boina, a cara molhada, os olhos suplicantes e a nota miserável a desdobrar-se sob a chuva. Pobre Júlio! Tinha querido comprá-lo, simplesmente preparar as coisas, pô-lo para sempre do seu lado. Oh, cá está o noivo! Júlio chegava. Arrastaram-se cadeiras. Fez-se espaço. Viva o noivo! Era um Júlio que José não via há muito tempo, todo de ponta em branco, muito escovado, muito engomado. Tinha tido tempo de tomar banho, barbear-se, ouvir a descompostura do pai, vestir-se com certo requinte da cabeça aos pés. Quis logo saber. Que diz ele? Puseram-se todos a falar ao mesmo tempo e o noivo bateu numa palmada na mesa, desajeitada, muito pouco convicta, muito dele. Hoje quero champanhe. Sou eu que pago. Bravo! Gritou o Eurico de mãos no ar, como um maestro atacando um fortíssimo. Uma valente grossura à saúde da Virgem. É demais, interveio Mariana, rindo. Queria mostrar-se, como sempre, muito à vontade no convívio com os rapazes. Tão à vontade entre eles, como eles próprios. Precursora de uma nova moral, que se tornara com prazer o escândalo da família e das amigas que fora deixando para trás. Mas hoje tudo isso era pouco espontâneo. Talvez porque a suspeita de ter desistido começava a perturbá-la e a fazia pensar, por menos que quisesse. José. Eu não bebo, desculpem. Ele não bebe, sublinhou Alfredo, como quem diz, já se esperava. Porquê? Quis saber Júlio, desconsolado. E já tinha os olhos redondos, aflitos, suplicantes. Quero o champanhe sem José. Quero o seu casamento sem o franco assentimento do José. Tentou gracejar. Mas é uma ofensa. Tomo isso como uma ofensa. Sabes bem, porque não posso beber champanhe agora, não sabes? Disse José, fitando-o e fazendo-o descer as pálpebras. Mas Mariana pousou a mão esguia nos seus dedos gelados. Vamos passar uma noite alegre. Uma vez, ao menos, deixa-te dos teus rigorismos. Não nos estragues a festa, José. E calcava-lhe a mão tão docemente que ele não pôde furtar-se a esse contacto e, sem querer, evocou de novo a noite do baile, o afogueado do rosto dela quando o chamara para o canto do pátio. Contigo iria para toda a parte, só contigo. A súbita palidez com que lhe propusera. Fujamos! E, depois, transtornada, sou uma doida, nunca mais confiarás em mim. E meia hora depois, como se nada se tivesse passado, a discussão sobre o livro que não lera, o facto que não presenciara. Não foi bem assim. Eu estava lá. Alfredo não deixava de observá-lo. Forçou-o a dizer. Mas, certamente, um casamento é uma festa. Eu é que não me sinto hoje muito bem. Ele não se sente hoje muito bem. Júlio teve um dos seus repentes infantis. Passando o braço pelas costas da rapariga, quase gritou. Mas tu aprovas mesmo? Por que não? Voltou a dizer José num tom de sempre. E pensava, por que não? Se a cada hora que passa estamos mais longe uns dos outros. Se vocês não são, no fundo, mais do que sobrinhos de banqueiros, filhos de grandes ou pequenos comerciantes, parentes de industriais mais ou menos poderosos e nunca deixarão de sê-lo. Por que não? Se isto tudo é apenas uma fantasia da juventude que irrita os pais, mas eles pagam porque sabem, por experiência própria, que o tempo tudo gasta. Por que não, se nenhum de vocês poderá ver, uma vez que seja, as casas do lado de fora? Quando o champanhe chegou, José levantou-se. Onde vais? Quis saber Mariana. Comprar cigarros.
Volto já. E viu, no espelho, os olhos aflitos, desamparados de Júlio, enquanto Alfredo, que descobrira a sua moeda muito escondida debaixo do pires, dizia entre dentes: já não volta. A rua outra vez, as casas vistas de fora, como nunca, e o que mais o entristecia era sabê-los todos convencidos, mesmo ela, talvez ela também, de que procedia assim por ciúme. Era não terem compreendido, exceto Júlio, que estava a passar fome pela primeira vez na vida e porque queria. Era nenhum deles sentir que não podia ficar na mesa de um café a beber champanhe com 4 estranhos. E que isso, que o magoava tanto, lhe dava uma alegria estonteante, tão nova e tão capaz de o levar a tudo, de o lavar de tudo, que, andando por ali fora, andando, sentiu os olhos cheios de lágrimas e as deixou correr com prazer e com raiva pela cara abaixo. Nota de rodapé. 5 anos depois, José era funcionário, modesto mas cumpridor, de uma caixa de previdência.